Hoje a gente vai falar do atentado terrorista que os Estados Unidos cometeram no 11 de setembro. E você não me ouviu errado, não. O atentado terrorista que os Estados Unidos cometeram dia 11 de setembro de 1973. Nesse dia, o exército dos Estados Unidos, junto com o exército chileno e apoio da CIA, derrubaram o presidente democraticamente eleito do Chile, Salvador Allende. O Allende tinha sido eleito em 1970 e era um socialista que buscava construir o socialismo no Chile por vias eleitorais, ou seja, sem uma revolução armada. O governo do Allende foi marcado por muitos avanços sociais, inclusive caminhando na direção de construir uma democracia popular no Chile. Obviamente, o governo dele enfrentou imensa oposição, tanto da burguesia nacional chilena quanto dos Estados Unidos. Principalmente porque os Estados Unidos controlavam boa parte das mineradoras de cobre no Chile. Depois de 3 anos de lockout, boicote, atentado e sabotagem, os Estados Unidos chegaram na conclusão de que não tinha como derrubar o Allende a não ser na força bruta. A sede do governo, que é o Palácio de la Moneda, é bombardeado e isso provoca a morte do Allende. O governo é deposto e se forma uma junta militar que ia instituir uma ditadura que ia durar 17 anos. O líder dessa junta militar é um dos seres humanos mais abjetos que já pisou na face da Terra, que é o Augusto Pinochet. O Pinochet seria responsável pela morte, pela tortura e pelo exílio de milhares de pessoas. E a classe trabalhadora chilena era muito organizada nessa época. Ou seja, a ditadura só conseguiu se manter no lugar com imensa repressão, com imensa violência. Inclusive, o Chile ficou 7 anos sob estado de sítio. E as prisões eram tão arbitrárias e tão frequentes que o sistema carcerário ficou superlotado. E aí, eles estavam usando o Estádio Nacional como prisão improvisada. E nesse Estádio Nacional passaram 40 mil prisioneiros, sendo que 400 desses foram fuzilados no próprio estádio. Nessa época também o Chile contava com 17 centros de tortura, nos quais estima-se que entre 30 e 40 mil pessoas foram torturadas das maneiras mais sórdidas que vocês conseguem imaginar. Ao fim da ditadura, estima-se que mais ou menos 3 mil pessoas foram assassinadas e 200 mil foram exiladas. Isso tudo, gente, porque a classe trabalhadora resolveu questionar o capitalismo no Chile. O Augusto Pinochet morreu com 91 anos sem pagar por nem um crime. Ou seja, essa coisa de que a história cobra, não cobra não, gente. E ironicamente ele morreu no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Caso você queira saber mais sobre essa história desde a eleição do Allende até o fim da ditadura, dá uma olhada aqui nos comentários porque esse é o tema do meu último vídeo.